A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Conselheiro Cristão e peço que você assista até o final para que você entenda o objetivo desse vídeo, ok? Vamos ler aqui Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim: E solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que dissestes pela boca de Davi teu servo: Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma do multidão dos, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amados, nós estamos aqui diante de um texto, né? Resumindo bem aqui, para não tomar muito tempo, quando os apóstolos operaram aquele milagre da cura do coxo que estava na Porta Formosa, as autoridades se levantaram contra eles. Então, o que eles fizeram? Qual foi a atitude dos apóstolos quando autoridades do templo se levantaram contra eles, né? Você pode ver aqui, ó, aqui nos primeiros versículos, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, eles, né, ou seja, os sacerdotes e capitães do templo e os saduceus, se levantaram contra os apóstolos porque eles curaram um homem, e esse homem ele tinha aproximadamente, ou mais especificamente, 40 anos, né? Você pode ler aqui o capítulo 4 de Atos e você vai ver essa confirmação. E de tal forma foi o milagre que as pessoas não tinham como dizer ao contrário, não tinham como refutar aquele milagre que foi feito pelas mãos dos apóstolos. E você vê aqui que a única coisa que aqueles apóstolos, né, estavam fazendo era pregar o evangelho, era pregar a palavra. E quando aqueles homens se levantaram, aqueles apóstolos não lançaram palavras de maldição contra aquelas autoridades. Aqueles apóstolos não amaldiçoaram aquelas autoridades, não xingaram aquelas autoridades. O que eles fizeram? Oraram. Essa foi a atitude deles. E ouvindo eles isto, unânimes, ou seja, o coração era um daqueles homens de Deus, levantaram a voz e começaram a orar a Deus. E a oração foi tão poderosa que todos foram cheios do Espírito Santo e todo aquele lugar se moveu. E eles anunciavam ainda com ousadia a palavra de Deus. O coração deles era um. Havia temor no coração deles. Então, esta foi a atitude dos apóstolos na época da igreja primitiva. Quando eram ameaçados, não ameaçavam. Quando eram perseguidos, não blasfemavam. Quando eles eram maltratados, eles oravam. Quando eram perseguidos, oravam
a Deus, esperando em Deus a intervenção do seu poder. E Deus se manifestava através da oração daqueles homens. E eles ainda com ousadia, com mais ousadia, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante ira? Não. Havia abundante graça, de maneira que eles oravam, confiando no poder de Deus para os ajudar a continuar. E hoje, qual é a atitude daqueles que se auto-intitulam apóstolos? Veja você mesmo. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Pastor Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é um falso profeta, um vagabundo, pastor charlatão que só pega dinheiro de você. Ele é um mentiroso, chora falsamente. Quem acredita nesse merda? Sai de Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é tudo mentira, tudo falácia. Acorda, pô, abre a mente, pô. Pô, vocês perdem a vida seguindo idiotas, charlatãs, pô. Você é um verme endemoniado. Você é um endemoniado, seja quem for. Você pode ser policial, você pode ser o diabo que te carregue. Você é um verme, um endemoniado. Você vai arder no fogo do inferno. Você é um endemoniado. Você é um mentiroso, porque o sujeito desse deveria estar preso, ser expulso da polícia e ser preso. E ser preso. Um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, miserável, derrotado, covarde. Um sujeito desse deveria estar na polícia, deveria estar na cadeia, um miserável desse. Você é bandido, seu derrotado. Quando alguém te ofender, você diga assim: eu te abençoo e te perdoo em nome de Jesus. Mas lembre-se bem de uma coisa: a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu?